Bom, ainda falando, ainda voltando aqui um ponto que eu não havia tocado, mas os sofistas, eles passam a ser assim uma espécie de linguistas, né, que a gente tem nos dias de hoje dentro da filosofia. Os linguistas, eles têm uma maneira de, muitas vezes, de ou possibilitar a maneira de camuflar uma ideia, ou muitas vezes de observar e analisar e demonstrar como uma ideia muitas vezes está camuflada, né? Ou uma maneira de falar, né? Ou de identificar valores dentro de uma frase ou dentro de uma fala de alguém, tá certo? É como se eles conseguissem é, identificar dentro de uma fala subliminar uma palavra ou uma maneira de falar, ou muitas vezes até uma teoria, algo que está por trás, que muitas vezes não se apresenta é, ali de maneira clara. Então, os sofistas, eles tinham esse viés. É tanto que eles, por muitos escritores da história da filosofia, eles é tido como aqueles que fazem um processo de persuasir ou persuasão, né? Persuadir as pessoas, convencer a qualquer custo, né? Eles foram acusados disso. Qual é a diferença de você conquistar a pessoa e persuadir? A conquista, muitas vezes o indivíduo ele não vou dizer que ele não se deixa levar também pelas ideias do outro, né? Não é, ele passa a ser convencido, né? Mas ele se convence porque existe uma lógica, porque existe uma visão racional. Porém, na visão da persuasão, né, quando o indivíduo é persuadido, às vezes ele é convencido de uma coisa, ele é tragado ali, ele é quase, vamos dizer assim, ele passa a ter uma visão alienada da verdade. Ele não para pensar, ele adota aquilo sem pensar muito. E eu diria para vocês que nós estamos vivendo nessa sociedade de hoje, com esse comportamento muito sendo persuadido, né? A internet está aí e não nos deixa mentir, como elas convencem as pessoas, né? E vocês mesmos viram que aqui nas nossas cidades, né, surgiu o nome de uma pessoa que estava com coronavírus, e aí se alastrou, tinha gente já marcando a pessoa na internet, quando foi ver, quando saiu o diagnóstico, a pessoa não estava, era só uma gripe normal e não era a doença do coronavírus, né, pela qual estamos todos nós em casa, né, e eu estou passando essa aula aqui não presencial. Mas aí existe outras coisas, os próprios jornais, a mídia trabalha com essa linguagem, né? Porque alguns pensadores também conseguem identificar até a linguagem corporal, né? Que a pessoa muitas vezes está mentindo por ela ter algum tipo de comportamento ao falar, não é sincero, não é verdadeiro. Então, os sofistas, na verdade, eles eram mestres de retórica, né? A retórica uma postura que busca dialogar, né? Mas convencer de que aquilo que ele está falando é a verdade. Eles tiveram algumas contribuições, mas também pode ser considerado os pais dos políticos de hoje, que às vezes convence muito a sociedade, persuade as pessoas, né, com a sua maneira, usando uma dialética, uma maneira que ele fala mais, é mais quase um monólogo, convence as pessoas, pode até usar mecanismos que a gente pode dizer assim, não, mas ele está dizendo a verdade ali, e tem provas disso, né? Mas as intenções subliminar, o que está por trás, né? Elas precisariam ser observadas, né? Porque nós temos o ser humano tem muita artimanha, né, para convencer e para chegar a fazer com que o outro faça aquilo que ele quer. Tem uma frase de um pensador chamado Mark Twain, que ele diz o seguinte: é mais fácil
você convencer a pessoa de uma coisa errada, fazer uma coisa errada, do que você convencer a ela que ela está sendo enganada. Então é mais fácil você enganar uma pessoa no mundo que a gente vive do que você convencer ela de que ela está sendo enganada por outros. Então e a gente vive nesse momento. E os sofistas, eles tiveram porque eles ensinavam aos jovens de Atenas a se tornarem figuras, né, para governar, usando a sua retórica, o seu conhecimento, o conhecimento que era adquirido com esses professores. Eles eram programados para convencer as pessoas, para governar, tá certo? Então, já a visão de Platão e de Aristóteles, eles têm uma visão de libertar o indivíduo. É como se ele usasse o seu próprio conhecimento para se libertar. É tanto que a visão socrática, aristotélica e platônica é uma visão que faz o indivíduo adquirir autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É quando eu me torno autônomo, né? Lembra da moral autônoma e a moral heteronômica? A moral heteronômica eu obedeço porque eu tenho receio das regras, de ser punido. A moral autônoma eu faço porque consigo identificar que é bom, que é correto fazer. E muitas vezes, ainda que me doa, ainda que não me é agradável, eu mesmo assim faço porque eu sei que isso vai ser correto fazer. Então a visão né, socrática, platônica e aristotélica é mais voltada para esse conhecimento que leva o indivíduo à libertação, que é chamado pelas correntes filosóficas, algumas outras, né, uma corrente de autoconhecimento. É quando o indivíduo sabe o que ele é. É por isso que Sócrates usava aquele bordão, né, aquela frase que estava escrito lá no templo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Porque a gente, ao longo do tempo, a gente tem muita dificuldade de se autoconhecer. A gente tem, às vezes, se colocar a gente para falar assim, fala aí como é você, a gente tem mais dificuldade. Porque às vezes a gente vai falar coisa que a gente não é. A gente vai falar coisa muitas vezes que a gente pensa que é, mas ainda não é. Então, o autoconhecimento faria com que você identificasse o que você verdadeiramente é, como você é, o que você vive de verdade. Se é que a pessoa vive uma vida de verdade, porque às vezes pode viver mergulhado em fantasias, né? Todo o discurso de Sócrates, todo o discurso de Platão, eu já falei isso para vocês, ele está sintetizado no mito da caverna, que é na segunda etapa da filosofia clássica. O livro, o material, vai adentrar esse assunto. Nós vamos ter o material lá, eu já dei uma olhada, ele já deu uma pesquisada. Ele vai tratar da questão do mito da caverna. Então, tudo que Platão falou em relação, e Sócrates falou em relação ao ser humano, está sintetizado, e até a vivência humana está sintetizado no que a gente está vendo, que está vivendo em sociedade, está sintetizado no mito da caverna. Tá? A visão de Platão é que nós estamos vivendo nesse mundo sensível, mergulhado em sombras, e achamos que é a realidade. Quanto mais a gente investiga, mais a gente se liberta. Quanto menos a gente busca, quanto menos a gente consegue identificar as coisas, a gente vive num mundo de ilusão. A gente vive num mundo de aparências. E aí a aparência, ela pode até causar uma sensação boa, mas como os meios, né, não justificam os fins, é bom que a gente identifique primeiro a causa. Qual é a causa? Eu posso até me divertir vivendo de aparência, mas isso vai durar quanto tempo? Será que mais tarde não vem um problema? Será que mais tarde não tem de repente uma depressão e vai me soterrar em definitivo?
é bom que a gente às vezes traga até para os nossos dias, nosso cotidiano, a nossa visão, tá? Porque nos ensina muito no dia a dia o que a gente está vivendo, a nossa vivência, né? Essa visão socrática e platônica, tá? A questão do autoconhecimento é muito equiparada e muito parecido com a visão filosófica oriental, né? Lá eles tinham uma busca pelo aprimoramento, pelo autoconhecimento, pela autoiluminação, que é coisas que alguns desses pensadores do Oriente passaram, como Buda, por exemplo, né? Buda foi um indivíduo que alcançou a autoiluminação, né? Ele projetando as suas percepções, suas dificuldades, seu sofrimento, o que o fazia sofrer, ele então observa que ele poderia controlar isso. E ele faz tempos de meditação, né, de interagir com o seu próprio eu, com a sua própria essência, para que passasse a controlar os desejos, né, a busca desenfreada pelo prazer. Na filosofia, nesse período pós-período socrático, se desenvolve algumas correntes de pensamento que vai de encontro a essa visão de autoconhecimento de Sócrates, que é o hedonismo. O hedonismo é uma corrente filosófica que vai pregar a ideia de você eliminar a dor buscando prazer. E aí se buscava o prazer, às vezes de maneira desenfreada. O homem se dedicava à bebida, à sexualidade, à ideia de ter poder, que também traz um prazer, a ideia de ter, né, uma grande quantidade de bens materiais e de ter, vamos dizer, fama, sucesso no sentido de se apresentar para os outros e ser admirado pelos outros e até muitas vezes ser saudado pelas pessoas a toda hora, a todo instante, né, se colocar como um indivíduo famoso. E isso gerou um grande problema depois, né? E aí outras correntes filosóficas nasceram, vieram, como o epicurismo, né? Você vai ter o cinismo também. Então, essas correntes filosóficas elas vieram depois de Sócrates, depois da visão, muitas delas até no período ainda de Platão e de Aristóteles, mas esses pensadores deixaram contribuições fantásticas para a sociedade. Dificilmente, eu posso dizer para vocês sem sombra de dúvida, dificilmente um desses pensadores que passaram pela Terra, que se tornaram famosos, né, ou deixaram legados, não estudaram Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu posso até arriscar dizer que eu estou dizendo pensadores, gente que investigou, cientistas, né, Albert Einstein, Isaac Newton, né, dos religiosos aos cientistas, todo mundo leu esses pensadores, ou antes ou depois, né, do período da Idade Média e do pós-Idade Média, é que leu mais ainda, né? Então assim, eles foram o alicerce, né, do que nós temos hoje em relação à educação, em relação à própria universidade, em relação ao contexto que a sociedade, né, ela vive de maneira organizada, com instituições, com uma constituição, com a busca do direito para todos. Platão, Sócrates e Aristóteles não eram adeptos da democracia. Eles não eram aqueles que são formadores de ideia da democracia. Mas eles conviveram bem no período da democracia, não tinha nenhum problema, tá? A visão platônica e a visão aristotélica era uma visão de que a sociedade deveria viver bem, mas que deveria respeitar uns aos outros, a pessoa saber que o bem deveria ser o bem comum, né? E aí a visão política dos gregos é a verdadeira visão política, por mais que eles não praticassem,
Mas o fim da política não é corrupção e nem é passar os outros para trás. É a ideia do bem comum. Tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês, se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá nos grupos. Eu vou buscar disponibilizar esse vídeo. Estou gravando vídeo assim de 15 minutos para não ficar tão pesado, como eu já falei. Tá certo? Então tenha um bom dia. E qualquer coisa pode nos questionar e perguntar sobre as questões aí, alguma dúvida que eu falei, alguma coisa que pode ter levantado alguma dúvida. Fique à vontade, pode questionar, né, no grupo. Pode ser direcionado a mim, a minha pergunta, a aula que eu estou disponibilizando para vocês. Tá certo? Mais à frente a gente continua. Esse assunto é um assunto muito bom.